Bom dia, vamos começar mais uma transmissão da meditação da Palavra de Deus do domingo de manhã, no livro de Filemon, substituindo com isso a escola dominical que por hora se encontra indisponível de ponto de vista presencial e então escolhemos fazer transmissões com meditações em certos livros da Palavra de Deus. Vamos, portanto, orar. Espero que todos estejam já preparados online para assistir junto conosco. Vamos orar? Deus, nós agradecemos pela sua soberania, pela sua graça e misericórdia para conosco e pedimos a sua graça sobre os momentos que nos estão em diante para nos alegrar da sua presença, da sua palavra e nos dar toda a graça no entendimento da sua palavra e para a sua aplicação também. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filemon, capítulo 1. De fato, só tem um capítulo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, mesmo que nós já tratamos parte dele e vamos tratar mais uma parte hoje. Então, Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Afia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há entre nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo e o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, se solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua boa vontade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebe para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebo-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime-me o coração em Cristo. Certo como estão da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Meus amados, nós vemos como o apóstolo Paulo, ele fala do Timóteo, como ele se converteu, como ele era útil para ele, mas no entanto ele o manda de volta para o seu mestre, que era o Filemon, não querendo fazer alguma coisa sem o seu consentimento. E de versículo 15 em diante, Paulo agora ele tenta escrever para o Filemon como ele deveria recebê-lo, como deveria olhar para Onésimo em sua volta. E vamos
analisar um pouquinho esse trecho. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebes para sempre. O apóstolo Paulo mostra que aquilo que parecia um prejuízo, o afastamento dele por um tempo, por Onésimo ter fugido e roubado o seu senhor, mostra que até isso teve um propósito e que mesmo as coisas negativas, mesmo o infortúnio, estava conduzido por Deus, e não somente isso, mas há um benefício final. No final há um benefício que é conduzido por o próprio Deus. E, meus amados, nós precisamos olhar mais adiante dos momentos que traz para nós angústia e percas, olhando para o futuro com a esperança que Deus, em sua graça, vai trazer benefícios para a nossa vida. Deus vai conduzir aquilo para um bem maior. E é interessante que ele faz esse paralelo entre temporário e atemporário. O temporário por pouco tempo e para sempre, mostrando que aquilo que nós sofremos de prejuízo, os sofrimentos, as perseguições, e geralmente nas escrituras são tratadas dessa forma, são temporárias. Pedro diz que depois de sofrerdes pouco tempo. E outras cartas mostram que às vezes Deus nos deixa em sofrimento, passar por perseguições e provações da nossa fé, mas toda essa gama de elementos aparentemente negativos ou elementos, vamos dizer, ou fenômenos, eventos na vida que produz tristeza ou sofrimento ou perca, todos eles são tratados como temporário. Porém, em contrapartida, os benefícios, as bênçãos de Deus, os resultados que vêm depois, eles têm uma características de longanimidade muito maior do que o temporário. É para sempre. Os benefícios que Deus traz na nossa vida como consequência da sua obra em nós, mediante as coisas que passamos, são muito maiores. E isso nos faz olhar para o futuro com esperança. Aqui diz que para o receber para sempre. Então é como você perdeu ele por um tempo. E obviamente isso trouxe temporariamente alguns prejuízos para o Filemon. Mas em contrapartida, esse prejuízo gera um bem muito maior. Você o recebas para sempre. E o apóstolo Paulo, quando disse isso para sempre, não se refere apenas para o resto da vida. Ele vai te servir, mas para a eternidade. Em outras palavras, você ganhou um irmão em Cristo com o qual vai gastar não somente a vida aqui, mas a vida eterna. E, meus amados, isso deve nos ter como encorajamento. Nós passamos, por exemplo, por um período agora muito delicado, que é uma pandemia que afetou mais de 190 países. Obviamente, não é um tempo fácil para muitos, e é um certo sofrimento, mas até isso, por mais que nós não sabemos quanto vai demorar ou quanto vai levar para normalizar as coisas, ainda assim é temporário. Por mais longo que seja, vai ser temporário. Mas os benefícios que Deus vai operando mediante isso em nossas vidas, eles são eternos. E é por isso que nós temos esperança e temos uma atitude positiva, se eu posso dizer assim, uma atitude diferente no meio de todo esse sofrimento. Então, olhemos para esse versículo dessa forma, a fim de que recebas para sempre. E Filemon deveria olhar para esse benefício e assim ter um recebimento melhor. E em versículo 16 ele fala, não como escravo. E aí tem dois aspectos, tanto o recebimento, tanto a questão de tê-lo para sempre. Filemon deveria olhar para ele como um que é acima do escravo. Muito embora a posição social era de escravo, trabalhava para Filemon, mas
a sua posição e atmosfera que deveria ser tratado como irmão em Cristo, como o versículo 16 fala, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então mostra que Onésimo não somente é um escravo que volta, mas ele é um irmão. Deve ser tratado como um irmão caríssimo. E veja como Paulo faz de novo esse paralelo entre uma pessoa que era inútil e agora um irmão caríssimo, valioso, produtivo. E o Evangelho produz essa diferença, né? Então nós devemos olhar para os nossos irmãos como pessoas valiosas em Cristo, cuja vida foi transformada por Cristo. E Filemão deveria recebê-lo, portanto, não somente como um escravo, mas recebê-lo como um irmão, com dignidade. E tratá-lo assim. E mostrando que ele vai ter o Onésimo para o resto da eternidade. E ele não vai ser escravo para a eternidade, mas vai ser irmão em Cristo, sim. Ele mostra que ele é irmão caríssimo, especialmente para Paulo. Paulo o tinha como irmão caríssimo, irmão querido, e existe com maior razão em ti, porque ele volta agora como um homem transformado, útil, aquele que te produz, outrora te produzia danos, agora ele vai produzir coisas boas para você. Então, que na carne, no sentido de ser escravo, ele vai ser uma pessoa diferente, e quer no Senhor como irmão. Então você deve se alegrar por isso, e com sua volta, em vez de, ao contrário, ficar com raiva por causa daquilo que ele fez. E versículo 17, Paulo antecipa que com certeza Filemão deve ter tido alguns danos por causa do Onésimo, e claro que isso poderia gerar uma atitude indiferente no seu recebimento. Mas em versículo 16, Paulo antecipa isso e diz: e se porventura me consideres companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Tenta receber ele como fosse eu, seu amigo. E se algum dano ele te fez, versículo 18, ele continua essa antecipação, se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, e isso tem a ver com o fato que, como já disse, Filemão não, o Onésimo, ele produziu certos danos ao semestre, principalmente porque ele furtou. Então, Paulo mostra, eu sei que ele produziu alguns danos para você, mas se ele deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Que bonito. Paulo assume, vamos dizer, a conta de Onésimo, assume a sua dívida. E meus amados, isso é o que Cristo fez conosco. Ele assumiu a nossa dívida, nós que devemos para com Deus. Ele assumiu a nossa dívida, morreu pelos nossos pecados, pagou preço pelos nossos pecados, para que nós pudemos ser livres e não punidos mais pelo que fizemos. E Paulo, em seu amor pelo Onésimo, ele acata a sua dívida e diz para Filemão: não cobra nada dele. Se você quer cobrar alguma coisa, cobre de mim, pois eu vou pagar. Que atitude de um verdadeiro líder. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, e eu pagarei. Então Paulo deixa claro: eu pagarei. Se ele deve, eu pago. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. E Paulo fala: eu pagarei. Mas só para lembrar, tu na verdade deves a si mesmo. Porque Filemão deve a vida eterna, no sentido que ele se converteu por mediante a pregação do apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, Paulo mostra, para não dizer que você deve a ti mesmo, você deve me servir e tudo mais. E então, Paulo, no entanto, mostra: ainda assim eu pagarei. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime o coração em Cristo. Paulo pede, conforme a amizade que ele tem com Filemão, Senhor, irmão, que eu recebo de si esse benefício. Então veja como Paulo, ele apela para a generosidade do Filemão, e ele quer que Filemão faça esse benefício, faça para mim, recebe para mim. Então, nesse versículo eu vejo o papel de intercedor.
como é importante interceder, não somente em oração um pelos outros, em nome de Jesus, mas também interceder na vida prática. Saber ser aquelas pessoas do meio. Muitas vezes temos irmãos que precisa de emprego, precisa de suporte, de alguma coisa, e tem lugares ou empresas que precisa de empregados, mas de alguma forma um não chega ao outro. Mas tem pessoas que têm conhecimento, e como é bom uma pessoa entrar no meio e dizer, olha, tem alguém aqui que precisa de um emprego, que receber ele. Então a gente tem que usar os nossos relacionamentos, nossos conhecimentos, não somente para se beneficiar, mas também para beneficiar os outros. Interceder, se pudermos. Eu lembro que eu fui uma vez no SESI, aliás não fui só uma vez, e falei com o gerente, ela não está mais aí, mas eu senti que a gente tinha um bom relacionamento ao longo do tempo, e eu falei, olha, se vocês precisarem de emprego, tem pessoas na minha igreja que não estão com emprego, por favor me avise. Não chegou a fazer isso, mas é uma questão de interceder. Não me custa nada fazer isso, eu tenho um bom relacionamento com a pessoa e eu sei que ela pode fazer alguma coisa. Assim como fiz, não somente eu, com pessoas que poderiam ajudar financeiramente a igreja. Falou, você não quer dar seu dízimo, ajudar aqui na igreja por um tempo, a gente está passando um momento difícil, e fizeram isso. Então, de certa forma, a gente tem que saber usar os nossos relacionamentos, conhecimentos e tudo mais para interceder em favor nos outros. E de versículo 21 a 25, Paulo ele insere essa carta já antecipando a obediência de Filemão, certo? Como estão da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então Paulo ele encoraja Filemão e tenta evidenciar, encorajar para fazer aquilo que Paulo já tinha pedido, mostrando que eu estou certo da sua obediência, irmão. Eu sei que você vai obedecer. E é muito bom quando nós podemos nos certificar, olhar para os irmãos com confiança que eles vão obedecer aquilo que falamos com eles. E eu acho que na relação da liderança com os membros da igreja, isso é muito importante, essa colaboração, aonde podemos, como liderança, contar com apoio, com a obediência das pessoas, e as pessoas da igreja, elas entendem o valor e a necessidade de obedecer, e colabora e obedece aquele que lhe fora designado. E isso tem a ver também com a maneira que você olha para a liderança de igreja, com respeito, com reverência, e acredita que Deus opera por meio dela. E, meus amados, as coisas funcionam nessa colaboração. E veja bem, não adiantava Paulo escrever, fazer um monte de coisas, mas se Filemão não iria responder, tudo cairia por terra, nada funcionaria. Então, para uma coisa funcionar, depende das duas coisas. A liderança, ela tem que ter uma visão saudável do reino de Deus e conduzir as pessoas nessa visão, mas por outro lado, é preciso que as pessoas elas tenham feedback. É assim como o Filemão, por sua parte, ele entendeu o coração do Paulo e agiu na mesma direção. E Paulo poderia estar certo disso. Então, é preciso ter esses dois elementos funcionando junto. Sem isso, a coisa não vai. Então, meus amados, por nossa parte, nosso papel como liderança é conduzir e dar direção aos membros da igreja naquilo que entendemos que é a visão de Deus para essa igreja. O papel das pessoas, dos membros da igreja, é acatar isso como da parte de Deus e obedecer naquela direção. E aí, obviamente, que o trabalho funciona melhor. Mas sem essa ligação, não funciona. E é preciso, como liderança da igreja, para que nós também sejamos encorajados, temos ânimo em trabalhar, sentir que os membros
faz, que nós podemos contar com a obediência deles. Porque fica muito difícil quando, por exemplo, a liderança da igreja tem uma visão, faz um plano, quer fazer alguma coisa. E aí lança para os membros, chama, convoca os membros da igreja para determinados trabalhos, mas eles nunca respondem. E você não sabe se pode contar ou não pode contar com ele, não sabe quando e até que ponto pode contar. Aí, meus amados, isso não funciona bem, porque o plano ele perde tempo, perde eficacidade. Então é preciso que a gente saiba contar. Então eu queria mencionar alguns itens importantes para nosso aprendizado. A primeira coisa é preciso de uma boa comunicação da parte da liderança. Então nosso papel de liderança nos cabe a orar, a entender a visão de Deus e a transmitir essa visão para o restante da igreja. Então, nós devemos comunicar claro e objetivo o que precisa ser feito. Por outro lado, é preciso que os membros se certifiquem que entenda o que foi dito, que eles tenham interesse e eles precisam correr atrás de saber. E se não entende, é da responsabilidade dos membros da igreja se certificar, ligar, escrever e falar, pastor, ou presbítero, não sei, como alguém do conselho, tanto faz quem é, e se certificar, eu entendi correto, é isso mesmo. Aí mostra o interesse da pessoa em colaborar, do que simplesmente, eu não entendi, eu entendi diferente. Então, para não correr esses riscos, se certifica. Então, isso cabe a você como membro, se certificar daquilo que foi dito, se interessar pelo que precisa. Não é só a gente que tem que ligar, tem que escrever, mas é você também ligar, é procurar saber. Isso mostra que se interessa. De outra forma, mostra que você, na verdade, não quer fazer nada e apenas está se desculpando que não entendeu, que não sabia. Mas a questão é não sabia do porquê. Não sabia porque não quis saber. Então, você tem que ver essa parte primeira de se certificar que entendeu o que é para ser feito. A segunda parte é comunicar se você não tem nenhum impedimento para fazer. Porque, por exemplo, só vamos usar de exemplo, digamos que marcamos fazer limpeza na igreja num determinado horário e dia. Mas é possível, obviamente, que naquele horário e dia, alguns dos irmãos são impedidos de vir por motivos de saúde ou por motivos de trabalho, ou de dar plantão, ou estar trabalhando exatamente naquele dia. Isso é bastante legítimo e pode acontecer bastante. Mas é muito importante de você comunicar. Meus irmãos, eu entendi, eu recebi o recado, porém, eu não poderei participar por estar trabalhando ou com problemas de saúde. Aí tudo bem. E se você sabe que pode participar, dizer, meus irmãos, eu entendi, eu gostaria de colaborar nessa medida. Eu posso, mas só posso assim, 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 assim. Então, dessa forma, a gente tem uma noção com quem pode contar. Senão a gente não sabe com quem contar. Alguém vê, e aí, vamos esperar, não vamos esperar. Então fica muito chato. E uma coisa que nós precisamos resolver na nossa igreja é a comunicação. E a comunicação dos irmãos, porque muitas vezes são lançados desafios e tudo mais, mas nós temos pouco retorno, as pessoas não dizem nada, então fica muito complicado saber o que elas vão fazer. E não é só sobre trabalho, por exemplo, a gente vai numa conferência, num evento, alguém está interessado, ninguém fala nada. Então, para que tem um grupo de WhatsApp, para que tem meios de comunicação, se os irmãos não se comunicam? Então, eu penso isso, que os irmãos se comunicam. Seja sim ou seja não, que você vai decidir fazer, mas se comunica, porque aí a gente sabe, só temos esse, só podemos contar com isso, então tá certo, pelo menos sabemos usar o tempo e distribuir os trabalhos conforme aquilo que nós podemos contar. Mas é muito descorajador e virou uma frase na nossa igreja, de todo jeito ninguém escreve nada, de todo jeito ninguém vem, não sabe quem vem, então parece que sempre vivemos no além, sempre vivemos sem saber de nada. E, meus amados, isso não é a atmosfera cristã,
e a igreja não funciona assim. Se você quer ser cristão verdadeiro e pertence à igreja, você tem que entender que tem responsabilidades para com Deus e com sua igreja. E ao operar de forma diferente, você se encontra em estágio de rebeldia. E aí é você e Deus que vai ter que resolver isso. Mas depois não vem clamar certas coisas da sua vida quando você de fato não quer viver a vida cristã. Então Paulo ele olhava para Filemão podendo contar com a obediência dele. E ainda mais, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Que bonito, meus amados, quando sei que eu penso uma coisa para uma pessoa, mas ela não vai se limitar só naquele quadrado. Eu sei que ela vai fazer mais, não preciso nem dizer. Será que nós temos essas características de querer fazer mais? Às vezes fala, olha, vamos cortar esse mato aqui, mas eu sei que tem mais. Mas pelo menos isso aqui é essencial, mas a pessoa tem carinho, ela quer ver as coisas bem feitas e ela passa daquilo e faz mais do que isso, ou faz outras coisas. Ela não se limita àquilo, pronto, terminei aqui e vou para casa. Mas isso tem a ver com observar ao seu redor que precisa e ter o desejo de fazer, ter o desejo de ver a casa de Deus bem cuidada e tudo mais. Então Paulo poderia contar com Filemão que fazia muito mais do que ele estava pedindo. Será que nós somos aquele que não nos concentramos apenas cegamente em fazer o que tem que fazer? Pronto. Mas aqueles que querem fazer muito mais. E como é bom saber contar com as pessoas, dizer, não, eu tenho certeza que ele vai fazer, não só, mas vai fazer muito mais do que pedir. E depois disso, Paulo, ele entra para um lado pessoal, o assunto insera, na verdade, em versículo 21, o assunto principal pelo qual Paulo escreveu insera em versículo 21, e Paulo entra numa questão de relação pessoal com Filemão e disse, prepare-me ao mesmo tempo, posada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E aqui Paulo mostra o desejo dele de retornar a Filípios e encontrar o Filemão, de passar um tempo, e Filemão era hospedeiro, pelo que parece, e o encarrega dessa responsabilidade. Mas que bonito, Paulo pensava ser restituído por causa das orações deles. Aí veja o desejo das pessoas de o apóstolo Paulo voltar, estar com ele. Quando apreço essas pessoas tinha pela pessoa dele e pela pregação do apóstolo Paulo. Como que para eles era precioso, e eles oravam a Deus, nos concede esse privilégio, nos concede o apóstolo Paulo para ouvir a sua palavra. E Paulo entende que Deus haveria de levar Paulo de volta, e aí diz, prepare-me, posada. Como é bonito, meus amados, em orar, em desejar a palavra de Deus, e ao mesmo tempo prazeroso estar junto. E aqui fala também da hospitalidade, ser pronto para receber os homens de Deus, ter alegria de recebê-los, e sempre fez questão na minha casa de receber, e eu acho que a nossa igreja tem um bom espaço para isso, e é muito bom a gente preservar essas características. E versículo 23 a 24, Paulo aproveita essa carta para trazer certas saudações de Epáfras, que mostra que estava preso junto com o apóstolo Paulo em Cristo Jesus. Então Paulo não estava sozinho. E também Marcos, Aristarcos, Damas e Lucas, meus cooperadores. Aí Paulo menciona essas pessoas que eram conhecidas e colaboravam com o apóstolo Paulo, estava com o apóstolo Paulo, não presos, mas estava com o apóstolo Paulo, colaborava com o seu ministério. E como bonito que a equipe inteira traz saudações para o Filemão e a igreja. E em versículo 25, Paulo encerra com a graça do Senhor esteja com vossos espíritos. Então, Paulo transmite graça que somente vem de Jesus Cristo para o espírito deles. Então, meus amados, que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto e entendamos como esses relacionamentos são bonitos em Cristo. E aproveito dizer para o final a importância de manter contato, a importância de escrever. Hoje nós vivemos numa sociedade, meus amados, em qual as pessoas
vivi cada vez mais de forma individualística, de forma distante e sem um relacionamento caloroso. E eu observo isso, eu conheço muitas pessoas ao redor do mundo, não somente do Brasil. Deus me deu essa graça de viajar bastante, de conhecer bastante pessoas. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas, de certa forma, têm problemas de manter um relacionamento, contato, quando principalmente não está perto, na mesma cidade, e de certa forma os trabalhos têm a ver. E eu não concordo muito com isso, confesso, mas é poucos que mantêm contato à distância e se escreve, se liga. Eu acho que as nossas prioridades devem mudar um pouco. Então eu tenho muitos conhecidos, posso chamar alguns de amigos, que quando ligo, quando vou lá, sou bem recebido, mas assim, nós não ligamos um para um com frequência, não escrevemos. Eu acho que perdemos essa beleza de relacionamento que antigamente a igreja tinha. Veja como Paulo e seus colaboradores faz questão de saudar, de mandar uma saudação, de escrever para outros irmãos, para outra igreja que de certa forma estava em contato e manter esse contato, né? Eu acho que hoje a gente tem que investir um pouco mais em relacionamentos. É como, enquanto estou aqui, somos amigos, nos conhecemos, mas se viajar, vai para outro mundo, para outro país, aí cada um na dele, não temos mais nada em comum e como acabou o relacionamento também. Mas não deve ser desse jeito. Mas graças a Deus, tem pessoas que estão diferentes. Eu recebi esses dias, até fiquei surpreso de maneira agradável com uma mensagem do amigo meu, Marconi. A gente fez até uma viagem pela Europa junto no passado, eu não tinha nenhum filho na época, e a gente foi muito bons amigos. E ele está no Chile, eu estou aqui, e ele recebeu uma mensagem, ele estava com saudade, pediu meu número, eu dei o meu número de telefone e WhatsApp, ele me escreveu, aí foi muito prazeroso. Inclusive quero ligar, ontem tentei, mas não deu certo, então foi assim muito legal, porque basicamente nós não temos em comum diretamente de trabalho, porque ele está num país, eu não estou no país, ele trabalha com seminário, eu trabalho com outra coisa, mas assim, a amizade, a irmandade, ela continua. Então que Deus nos abençoe com isso, e sou muito grato por esse livro, acredito que tivemos muitas lições importantes a aprender. Amém? Vamos orar, depois falaremos um pouco mais de alguns avisos, principalmente o de noite, que retornaremos ao culto presencial hoje à noite. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por esse tempo junto, pedimos a sua bênção sobre nós e que o aprendizado desse livro muda o nosso viver, nosso pensamento. Abençoe a nossa igreja com mudança, com transformação, mediante seu Espírito Santo, com crescimento, e nos prepara para o culto à noite. Em nome de Jesus. Amém.